Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser conhecer um pouco sobre os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link desses cursos está na descrição. De acordo com os gráficos de mudança de fase, pode-se afirmar corretamente que 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a. Nós temos aqui então quatro gráficos e a gente quer falar se esses gráficos são de misturas azeotrópicas, substâncias puras, misturas eutéticas ou apenas misturas comuns, tá bom? Como que você vai saber disso? É, é decorando, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Quando você percebe que o seu gráfico ele tem patamares constantes, o ponto, por exemplo, esse aqui em vermelho, ó, o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ele acontece a uma temperatura constante. Você vai observar aqui no gráfico, ó, o ponto de fusão está numa temperatura fixa, ele não se mexe. O ponto de ebulição também, ó, numa temperatura constante. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá? O estado gasoso. Quando você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes, você tem uma substância pura, tá? Sua substância pura, no caso aqui, ela pode ser do tipo simples ou composta, tá bom? Sendo substância, não sendo uma mistura, vai ter dois patamares constantes. Professor, mas como que você vê disso? Só olhando que tem dois tracinhos constantes aqui, é isso, tá? Simplesmente por isso, porque o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles ocorrem em temperaturas constantes, você sabe que é o gráfico de uma substância pura. Já uma mistura tem uma variação. Na verdade, tem duas variações. Ó. Na mistura, existe a variação no ponto de fusão, que não é mais ponto, é uma faixa de fusão, tá? E existe uma faixa de fusão na ebulição. Então, isso aqui a gente chama de mistura. Mas nós temos ainda dois gráficos, que são outros dois tipos de misturas. Temos a mistura azeotrópica e a mistura eutética. A mistura eutética é uma mistura, vou colocar só um M eutética aqui, ó. Eutética é uma mistura só no ponto de ebulição, ó. Existe uma faixa de ebulição aqui, tá? Igual acontece lá na mistura. Só que na fusão, ela tem um ponto de fusão. A fusão é constante, como se fosse de uma substância pura. Então, a mistura eutética, você tem que tomar cuidado com ela, porque se você olhar apenas o ponto de fusão e falar, é constante o ponto de fusão, então é substância, porque constante é substância. Cuidado. Se for constante aqui embaixo, mas variar em cima no ponto, na faixa de ebulição, é uma mistura, só que não é a mistura comum, é a mistura eutética. E a mistura azeotrópica, ela é um outro tipo de mistura, só que no caso dela, azeotrópica, você tem o seguinte: a faixa de fusão aqui embaixo, então varia a mudança de estado físico do sólido para o líquido, vai ter uma variação de temperatura, mas no ponto de ebulição, essa mudança do líquido para o vapor vai acontecer em temperatura constante, assim como acontecia aqui na substância. Só que a substância tem os dois patamares constantes. Então, observe. A substância pura, ponto de ebulição e ponto de fusão são constantes. Na mistura, a temperatura de ebulição e de fusão, elas acontecem em faixas, as duas. A mistura eutética há uma faixa apenas na ebulição, enquanto um ponto de fusão constante. Na azeotrópica, existe um ponto de ebulição constante, enquanto uma faixa de fusão. É claro, não é fácil você decorar, principalmente se você está olhando agora essa questão e está começando. Só que eu te aconselho a desenhar esses gráficos, se for a primeira vez que você está tendo contato com todos eles. Desenha eles, tenta observar bem o que está variando e resolva mais exercícios para você conseguir fixar esse conteúdo, tá bom? Então, a alternativa correta é aquela que fala respectivamente mistura substância pura. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó.
mistura azeotrópica terrada, mistura substância pura, mistura azeotrópica e mistura eutêtica. Então, a letra B é a alternativa correta para essa questão. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre os cursos do Estuda Mais, como eu disse inicialmente, o link deles está na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, cujo o contato está aqui na descrição também. Te encontro numa próxima aula e desejo bons estudos para você.